Agora são 7h51 e vamos conversar com a nossa colunista Larissa Mies Bombardi, professora do Departamento de Geografia da USP e autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. Olá, Larissa, bom dia. Olá, Marilu, bom dia. Bom, Larissa, queria te parabenizar, né, pela a sua atuação no debate Agroecologia e Alimentação Saudável, né, dentro da programação, né, da ação literária da editora Expressão Popular, no último domingo. Inclusive, a gente tem algumas fotos aqui, Larissa, que a gente gostaria de mostrar. E se você puder falar, né, quem está com você, tem gente muito importante. Vamos ver, olha só, quem que está aí nessa foto, vai narrando para o pessoal que está na rádio também. Larissa, Bela Gil a e Bela o Gil. Tardi. Opa, a gente está é, com problema na comunicação de novo. Larissa, Bela Gil e o Tardim. e o Tardi. Tardim da Expressão Popular. Sim, E foi um evento muito bacana, porque a gente pôde também homenagear a Ana Primavera, que é essa brasileira que, digamos assim, gestou a ideia de agroecologia, uma mulher. E estou vendo as tá vendo? fotos e me empolgando aqui, falando da Exato. Bela, tá? A Bela Gil A tá filha agora. da Ana Primavera recebeu homenagem e foi bacana porque a Bela trouxe a questão da alimentação ser um ato político. Essa é a filha da Da Ana Ana. Primavera, que recebeu por ela a homenagem, do meu lado a Bela. E foi interessante porque a gente trouxe essa discussão. Ontem a gente comemorou o Dia Mundial da Alimentação e a Bela trouxe essa discussão. Nós comprando no Armazém do Campo os alimentos, foi muito bacana, muito gostoso. Recomendo para todo mundo o Armazém do Campo para comprar os alimentos orgânicos e agroecológicos. Nós duas segurando a cerveja Lula Livre. É verdade. E, e- E daí acho que é importante trazer esse debate. Vocês acabaram de mostrar essa reportagem sim. e acho que é fundamental. Acho que a gente está num outro patamar de discussão da alimentação. Eu publiquei ontem, né, antes de ontem, né, Marilu, no Le Monde Diplomatique, um Va- artigo chamado A Fome Tóxica, a Alimentação e a Fome Tóxica, em conjunto com um parceiro, Renato Balbin, que é geógrafo, foi meu colega de turma, pesquisador de IPEA e hoje está como professor visitante na Universidade da Califórnia. E a ideia do artigo foi justamente o Renato teve na trajetória dele os estudos do Josué de Castro, que era geógrafo, era médico e discutia, foi uma pessoa importantíssima na discussão da fome, de desnaturalizar o debate da fome, mostrar o quanto a fome era uma produção social. E o próprio Josué de Castro sempre discutiu a fome, não só como tem um nível de fome, que é o nível de carência mesmo de alimentos, e depois tem um outro nível das pessoas que se alimentam, mas que, na verdade, não estão se alimentando no sentido amplo, no sentido das vitaminas e dos minerais, e muitas vezes, ao contrário, essa alimentação está trazendo doenças, embora, do ponto de vista energético, essas pessoas estejam atendidas. Então, do que a gente está falando? A gente está falando das doenças crônicas não transmissíveis, e acho que o exemplo mais clássico é o diabetes, a obesidade que cresce. Então, tem um dado muito importante que, inclusive, a gente traz nesse artigo, que é o seguinte: nos últimos anos, na América Latina, aumentou em 50% a obesidade. E aumentou também o consumo dos alimentos ultraprocessados, que é isso que foi abordado justamente agora na reportagem de vocês. O que são esses alimentos ultraprocessados? São os alimentos industrializados com alto valor de gordura, alto valor de açúcar e que acaba redundando nessas doenças crônicas não transmissíveis. E que cada vez mais são mais baratos. Sim. E em função, isso é uma coisa, uma discussão muito interessante que a Bela trouxe no domingo, em função dessa vida do mundo urbano industrial, em que a gente desloca, demanda muito tempo nesse deslocamento de casa até o trabalho, etc. O preparar o próprio alimento é uma dentre tantas das outras atividades. E daí tem um recorte de gênero forte que a gente tem, a gente não superou, aliás, a gente está muito longe de superar essa questão de gênero, e as mulheres é quem tem assumido essa carga. Então, para nós, e eu me incluo nessa,
as mulheres que trabalham e que se deslocam para o trabalho e que têm filhos e que têm que, além de tudo, dar conta dessa demanda sozinha, é evidente que essa indústria aparece com uma proposta fácil, que é a proposta de abrir o pacote. E eu costumo, é evidente, né? Eu costumo dizer o seguinte: o capitalismo ele vai aos poucos, é um sistema de reprodução ampliada. O que é reprodução ampliada? Que nunca termina, só se amplia, amplia, amplia. Todos os anos, quando a gente fala das pautas econômicas, a gente sempre está falando em crescimento. E isso, a gente só cresce com mais e mais apropriação da natureza e mais transformação de tudo em mercadoria. E aí o que acontece é que quando a gente está falando da alimentação, eu gosto de dizer o seguinte: nas várias culturas a gente tem formas de prece antes de lidar com o alimento. Ou seja, a gente vai se alimentar e a gente agradece. E a gente agradece porque o alimento é a nossa conexão com o planeta. E o primeiro alimento que nós todos temos quando a gente nasce, todo ser humano tem, é o leite materno. E isso é uma metáfora incrível para a gente pensar o sentido da alimentação e o sentido da mulher. O primeiro alimento que todo ser humano tem ao nascer é um alimento produzido pelas mães, pelas mulheres. O leite é um alimento produzido pelas fêmeas do planeta. Então, o que isso traz para a nossa discussão? Essa potência do feminino, nós enquanto, digamos, não só fisicamente, mas arquetipicamente, e daí eu gosto de dizer, não só para quem nasceu num corpo de mulher, mas para todo mundo que tem nessa perspectiva das gerações futuras, essa ideia de continuidade e de nutrição, esse princípio feminino é fundamental. Então, quando a gente, e nas diversas culturas, faz uma pressa ao nos alimentarmos, nós nos reconectamos com o planeta e reconhecemos esse aspecto sagrado do estar no mundo e do nos conectarmos com a Terra. E a mulher é que é o símbolo dessa conexão, da gestação, do dar à luz, etc. Então, trazer para a pauta a ideia de que alimentar é um ato político, como a Bela trouxe no domingo, como estamos discutindo nesse texto que eu estou sugerindo, que as pessoas acessem a alimentação tóxica, fome e alimentação tóxica, é trazer o debate num outro patamar. É discutir aquilo que o Eduardo Galeano traz, que acho que é uma frase tão importante, que é a soberania começa pela boca. É uma coisa que a gente já tem falado, né, Marilu? Mas discutir alimento saudável, eu concordo com a liderança que foi entrevistada, é potencialmente dar-nos a possibilidade de discutir a importância da reforma agrária. A gente não vai chegar numa alimentação agroecológica para todos com produção só em larga escala. A gente chega na agroecologia para todos com um processo importante de reforma agrária. Quando as Nações Unidas foram criadas no pós-guerra, a ONU indicou para os países da América Latina como tarefa, como lição de casa básica, realizar a reforma agrária. E a gente não fez essa lição de casa. Então, se hoje a gente tem uma Alemanha inteira, uma área equivalente à Alemanha só em soja transgênica, é porque a gente não fez essa lição de casa. Então, hoje, o Brasil comemora a cada ano safras recordes de grãos, mas a cada dia 15 pessoas morrem de fome. Então, a discussão que a gente trouxe ontem nesse artigo a respeito da fome tóxica é essa: a gente produz grãos, mas a gente produz fome. O Brasil importa feijão há pelo menos 10 anos, é um contrassenso. Então, a discussão da alimentação traz o debate num outro patamar, na possibilidade da gente discutir a estrutura dessa sociedade. Falar em alimentação agroecológica para todos é discutir um projeto de nação. Acho que isso que é importante, isso que é fundamental, e a gente trazer para a pauta que a agroecologia, alimento saudável, não é um privilégio. Acho que esse que é o debate importante. Isso tem que ser construído como um direito. Infelizmente, esse governo, nos primeiros dias, e a gente já falou disso logo nos primeiros dias de governo, né, Marilu? Praticamente extinguiu o CONSEA, que é o Conselho de Segurança Alimentar e nutricional, digamos assim, um órgão diretamente vinculado à presidência da República, com participação democrática, popular, gestado pela figura do Betinho. E aí, se a gente olha, a gente discutiu o plano de governo desse atual presidente, né, Marilu, antes mesmo dele ser eleito, a palavra alimento, alimentação, ela não aparece no item agricultura, é um virar de costas para algo que é central na sociedade brasileira, que é a questão da fome, que o Josué já mostrava há 60 anos atrás. Então, é uma questão, o Brasil está voltando para o mapa da fome, a FAO, que é a Food and Agriculture Organization, um órgão da ONU,
para a alimentação tem mostrado que o Brasil está voltando para o mapa da fome, é um retrocesso sem precedentes, e a gente tem que discutir essa fome, que não é mais só essa fome da segurança alimentar, mas é essa fome no sentido amplo, que é uma fome de alimentação saudável, e trazer para a pauta a soberania alimentar. Então, se segurança alimentar é essa ideia de que nós nos nutrimos suficientemente, segurança alimentar é nos nutrimos com qualidade. E isso só vai ser construído, a gente só vai alcançar essa soberania alimentar, ou seja, alimentos saudáveis para todos, como um direito, se a gente puder discutir a questão agrária no Brasil, senão a gente não avança. Muito bem. E Larissa, como é que está também a campanha, né, contra o pele do veneno, as mulheres, né, como você destacou muito bem, que são as protagonistas, né, nessa transformação. Como é que está essa campanha? Ela está crescendo, Marilu. Estamos nos reunindo. Na semana que vem nós vamos ter notícias. Você vai ser, já foi, né? A primeira a saber, a primeira a ser convidada. E eu não só, mas estamos articulando várias mulheres nesse sentido, porque o recorte de gênero, nesse caso, tem uma aderência enorme na sociedade. Por que eu estou dizendo isso? Justamente as mulheres portadoras da vida e aquelas que, por princípio, estão se preocupando com as gerações futuras, são aquelas que têm a capacidade da transformação. No domingo, nessa reunião em comemoração aos 20 anos da expressão popular, foi uma coisa que eu disse que eu acho que vale a pena retomar. As mulheres são, em princípio, telúricas. Nós somos terra. Nós puxamos as coisas para a terra. Quem está protagonizando as experiências agroecológicas no Brasil são as mulheres. E a gente tem esse papel. Não tem transformação sem mulher envolvida. As mulheres é quem transformam. Desculpem os homens, mas a gente tem esse poder e acho que esse é o nosso papel, de nos organizarmos e trazermos essa transformação, porque, por princípio, arquetipicamente, nós trazemos conosco o olhar para o outro, o pensar na geração futura. E ninguém quer para o próprio filho câncer, ninguém quer para o neto câncer, e não só homens, mulheres, qualquer gênero, qualquer ser humano que se identifique com a preocupação com as gerações futuras, eu tenho certeza que vai estar conosco contra o pele do veneno. Aquela campanha que você incentivou tanto, ela ainda está no ar, as pessoas podem se manifestar, todos contra agrotóxicos, se chama contra agrotóxicos, qualquer um pode acessar e se manifestar. É importante que a gente se coloque e é importante que nós digamos, olha, não é possível que o meu filho no Brasil esteja sujeito a uma carga de glifosato potencialmente presente na água potável 5.000 vezes superior do que do que qualquer criança na União Europeia. Nós não somos feitos de outro material. Não é possível que no Brasil meu filho esteja sujeito ao acefato e uma criança na União Europeia não esteja. Não é possível que a gente continue seguindo essa tragédia, como diria o Eduardo Galeano, da inserção da América Latina no mundo, que nós continuemos concordando consumir aqui coisas que são banidas em outros países. O acefato é banido porque é neurotóxico, a atrazina, que é outra substância entre as 10 mais vendidas no Brasil, assim como o acefato, banida na União Europeia porque traz, por exemplo, pesquisas já suficientemente documentadas que mostram que os sapos se tornam hermafroditas na exposição à atrazina. Então, por isso, a atrazina foi banida na União Europeia e não porque fosse uma substância que não é adequada ao clima e é mais adequada ao clima tropical. Então, a gente precisa superar esse argumento tosco de que os agrotóxicos que a gente usa aqui é porque estamos num país tropical. Os produtos que foram banidos na União Europeia por afetarem a saúde humana ou por afetarem a saúde ambiental, e esse salto a gente tem que dar, e a gente quer construir isso nacional e internacionalmente. Não é uma pauta só do Brasil, é uma pauta internacional, e nós, mulheres, eu penso, temos essa potência de transformação conosco e o faremos. Só para a gente encerrar aqui, Larissa, a gente vai aproveitar toda essa potência, né, que você representa nessa luta, lembrando para o pessoal que ainda não assinou, né, esse abaixo-assinado contra o pele do veneno, entre exatamente no chegadeagrotóxicos.org.br. Sabe em quanto tá, Larissa, aqui as assinaturas? Olha só.
1.698.089 pessoas já assinaram. Bastante, né? Lembra quando a gente começou, né, nessa luta, estava bem menos, agora já passou de 1 milhão, a gente está indo rumo aos 2 milhões. Então é importante, você que não assinou ainda, entre no chegadeagrotóxicos.org.br. Eu vou anotar aqui, 1.698.089. No final do jornal, vamos ver para quanto vai pular. Vamos fazer esse desafio para todo mundo. É isso aí, Larissa. Um grande abraço para você. Obrigadíssima. Um beijo, até mais. Falamos aqui com a Larissa Mies Bombardi, professora do Departamento de Geografia da USP, autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia.